Bom dia, mais uma vez passando aqui no Ministério Farol da Famílias, iniciando nesse ano de 2025, 2024, nós fechamos um ciclo com várias mensagens que eu espero que tenham alcançado seu coração, tenham alcançado sua família, tenham trazido algum tipo de transformação, ou que você tenha compartilhado com amigos que estavam em algum momento precisando de uma palavra. E o Ministério Farol para Famílias, ele vem trazer um pouquinho mais para vocês esse ano a respeito de alguns assuntos inerentes a casamento, inerentes a casais. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da aliança. Apoiada no texto de Amós, capítulo 3, versículo 3, que fala assim pra gente: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O texto de Amós é nítido, você lê todo o texto, né, não só a palavra, esse versículo, que é uma reclamação de Deus para com o povo de Israel, que descumpriu uma aliança feita com Deus. E essa palavra acordo, ela pode muito bem ser substituída pela palavra aliançados. Então, andarão dois juntos se não estiverem aliançados. E essa aliança, como eu falado no início, é uma aliança primeiramente feita com Deus, para andar com Deus, nos propósitos de Deus. E o casamento não é diferente, gente. No casamento, além de estarmos aliançados com o Senhor, é uma aliança que nós fazemos com o outro. O casal que leva a sério a aliança que é feita entre eles, mesmo e caso eles passem dificuldades, Deus possui ferramentas, ele tem ferramentas que nos orientam a passar por dias difíceis. Podem enfrentar lutas, podem enfrentar sabores, podem ter problemas, mas no final a família permanece unida. Então, esse é um objetivo da aliança, né? Passar por diversas situações aliançados junto, cumprindo um propósito, cumprindo uma missão. A aliança, quando você pega, você olha para ela, é um círculo ininterrupto, não tem início, meio e fim. E quando nós fazemos essa aliança com o nosso cônjuge, e que nós vivemos esse tipo de aliança, os filhos que vivem nesse ambiente aliançado entre o casal e Deus, eles se sentem também seguros. Eles não terão dúvida que seus pais estarão sempre juntos, não terão dúvidas de se vão ter que escolher um ou ter que escolher outro para poder ficar. Isso vai trazer paz ao coração dos filhos e os deixar livres para se preocuparem com as coisas respectivas dos filhos e não com o relacionamento dos pais. Esse sentimento de paz, ele não vai trazer inquietação dentro de casa, ele não vai dar preocupação de se hoje tem comida, se não tem comida, se tem escola, se não tem escola, se tem dinheiro para pagar conta, se não tem dinheiro para pagar conta, vai ter diversão ou não, mas ele permeia o amor. Então, quando os filhos, eles são de lares que estão divididos, esse futuro desse relacionamento dos pais, ele traz marcas para o relacionamento dos filhos, e esses filhos vão jogar dentro do casamento deles os fracassos que muitas vezes eles viram na infância. Eu posso falar nesse aspecto da aliança de cadeira, uma palavra bem forjada, que eu vi junto com o Alexandre, vários relacionamentos, vários casais que tiveram inúmeros problemas no casamento, até mesmo nós, quando passamos por nossas crises dentro do casamento, que é diferente quando a base é permeada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é permeada por Deus, quando ela não tem o vínculo de Deus presente nessa equação. Meus pais foram um exemplo disso. Eles trouxeram várias mágoas, vários problemas, várias dificuldades que se alojaram dentro do interior deles e passaram para os filhos. E nós, quando adultos, tivemos que saber fazer escolhas ou nos tratar mesmo para que esses traumas não fossem traumas geracionais, não viessem a afetar nossos filhos. Talvez, no início do meu casamento com a Alexandra, mesmo sendo crentes e mesmo com a dificuldade que nós tínhamos, às vezes, nesse quesito de relacionamento, se nós não tivéssemos sido tratados, não tivéssemos sido trabalhados, talvez hoje nossos filhos tivessem
muitos traumas e muitos problemas de relacionamento que os nossos pais sofreram no passado e que obviamente nós passamos quando éramos mais jovens. Mas graças a Deus, né, nós nos lembramos da aliança que foi feita, e dentro dessa aliança que foi feita, dos votos que foram feitos, da harmonização que foi feita para o nosso casamento, nós procuramos, óbvio, né, todo dia tá melhorando, tá aperfeiçoando, tá passando pelas dificuldades que a própria vida apresenta, mas não abandonando o barco, não deixando as coisas ficarem largadas. E eu acho interessante porque muitos se lembram do casamento, o dia da festa, as fotos, as filmagens, o que deu certo, o que não deu certo, as situações que foram vividas durante aquele período, né? Os padrinhos, quem foi, a roupa de fulano, a roupa de cicrano, mas muitos poucos se lembram dos votos que foram feitos naquele dia. Mas Deus se lembra, e Ele nos lembra que é na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E se tem dias bons, ou se tem dias maus, então tudo é compartilhado, pois é feita uma aliança de tudo que havia para uma única missão e para ser compartilhado entre o casal. E Malaquias 2, versículos 13 e 14, fala assim pra gente: ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte é que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha de ti e da mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha que coisa interessante, né? Deus, ele se dispõe a fazer parte de uma aliança conosco, de fazer uma aliança com o povo dele. E quando ele entra no processo da aliança, não é um contrato, é uma aliança, nós temos regras, nós temos diretrizes que são colocadas diante desse processo. E o mais interessante disso tudo é que ele cumpre, por mais que nós não cumpramos. E quando nós comparamos isso com o casamento, o caminhar lado a lado, o andar lado a lado, não é fácil. Precisa de uma sincronia, precisa de um olhar na mesma direção, precisa parar por um momento, até mesmo para respirar um pouco mais, para descansar um pouco mais, para seguir e dar continuidade sempre nesse rumo, com o mesmo propósito e com os mesmos objetivos. Deus não desiste disso. Então, por que nós, quando estamos aliançados com o nosso cônjuge, muitas vezes temos esse sentimento, sentimos essa vontade de querer deixar de lado, largar o outro pelo meio do caminho, não continuar junto, né? E eu queria deixar aqui para vocês também algumas questões de debate familiar. Esse assunto de hoje, ele é trabalhado em cima de uma devocional que nós fizemos lá atrás, na época da pandemia, onde a gente não podia estar se apresentando, né? Fazendo palestras, e era tudo dentro de casa, tudo muito fechado, mas para não deixar material parado e não deixar as pessoas sem norte, nós fizemos vários devocionais. Então, uma dessas perguntas, e eu acho que cabe você junto com seu cônjuge fazerem esse tipo de questionamento, é que se no contexto familiar com os seus filhos, vocês veem o relacionamento, como é que os seus filhos veem o relacionamento de vocês? Pergunte a esses filhos como eles veem essa aliança de vocês como casal e se eles se sentem seguros. E porque o que você demonstra, o que vocês demonstram agora para eles vai ser o exemplo que eles vão buscar lá na frente para parceiros, como cônjuges futuros. Seja a menina, ela vai procurar se esmerar na pessoa da mãe, mas vendo o pai como um modelo, um referencial para que ela busque como marido, e o menino da mesma forma, ele vai se ver na autonomia do pai, na direção, no governo do pai, mas buscando uma mulher com alguns suportes, algumas qualidades da sua mãe. Se você está ouvindo essa palavra nesse momento, pare um pouquinho, me deixe orar por você. Vamos orar pedindo a Deus para que haja uma oportunidade de fazer um resgate desses laços de aliança
da aliança conjugal que existe em sua família. Feche seus olhos. Pai, que nesse momento haja, Senhor, acordo nas decisões familiares, que haja uma aliança, Senhor, fiel entre nós e Ti, e que como casal, Senhor, nós possamos ser fortificados a cada dia, andarmos debaixo da Tua aliança, debaixo da Tua mão, nos fortificando como família, nos fortifica como família, e que o amor que da nossa casa, que sai de dentro da nossa casa, abunde e dê frutos, em nome de Jesus, amém. Que possamos alcançar outras vidas. Então, deixo para vocês um grande abraço para mais esse início de ano, e que essas mensagens elas possam ter um significado mais profundo para você, para sua família, para a vida que vocês estão começando a trilhar ou que vocês já trilham já há algum tempo. Se anele, se aliance junto com o Senhor, mas se aliance junto com seu cônjuge. Vocês não estão vivendo uma batalha de contra um, mas estão numa batalha juntos em prol da mesma missão. Que Deus abençoe vocês. Curta, compartilhe e me siga no canal. Mais mensagens virão ao longo das semanas. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz.